Os Estados Unidos descobriram como derrubar o regime iraniano depois de meses bombardeando, matando o líder supremo e destruindo suas instalações nucleares. E mesmo assim, o regime sobreviveu. Os Estados Unidos decidiram mudar para algo genial. Agora eles estão usando a estratégia econômica que o próprio Irã inventou e provou que funciona. Mas tem um detalhe: a grande mídia perdeu completamente a verdadeira história. Eles estão obcecados em saber se os Estados Unidos vão sancionar a China, quando o plano real é muito mais sofisticado. O regime já está mostrando sinais de fratura e eles acabaram de começar, porque esse plano pode realmente funcionar. Então vamos lá. Bem-vindos ao Middle East Geopolitics Explained. Essa mudança de estratégia é incrível. Então é aqui que começamos. Durante 6 meses, os Estados Unidos e Israel seguiram uma estratégia militar contra o Irã. Eles lançaram milhares de toneladas de bombas e munições em alvos por todo o país. Eles mataram o líder supremo Ali Khamenei nos ataques iniciais, destruíram instalações nucleares importantes, instalações militares, usinas de energia e centros de comando. E os ataques realmente prejudicaram o Irã de forma significativa. Danificaram sua capacidade militar, mas não destruíram o regime terrorista. O regime se adaptou. Reforçou o controle. Os elementos linha dura, na verdade, até se fortaleceram e um novo líder supremo conseguiu assumir o poder. A campanha militar, apesar de sua intensidade e sucesso, não conseguiu provocar o colapso do regime. E o Irã, reconhecendo que não conseguiria vencer militarmente contra os Estados Unidos e Israel juntos, decidiu mudar de estratégia. Eles passaram a adotar algo diferente. Eles concentraram toda a energia militar restante em um objetivo estratégico: controlar o Estreito de Hormuz. Eles colocaram minas, atacaram navios, ameaçaram fechar um dos canais de transporte de petróleo mais críticos do mundo, do qual bilhões de pessoas dependem para obter energia. E funcionou porque eles entenderam algo. A estratégia que eles criaram colocou uma pressão econômica real sobre os Estados Unidos. Isso forçou o presidente Trump a lidar com o aumento dos preços do petróleo, aliados ansiosos, incerteza econômica se espalhando pelos mercados globais e também pelos mercados dos Estados Unidos. O Irã não precisava derrotar o exército americano de verdade, o que era impossível. Eles apenas fizeram a economia americana sentir o impacto para que os americanos fizessem Trump recuar. Isso provou algo crucial para todos que estavam assistindo. A pressão econômica pode ser mais poderosa do que a força militar, quando usada corretamente. E quando você causa prejuízo econômico suficiente, até mesmo uma superpotência vai preferir negociar a escalar militarmente. Sim, o Irã teve sucesso, mas esse sucesso não passou despercebido. E agora, o governo Trump decidiu usar exatamente a mesma estratégia, mas contra o Irã. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, anunciou a Operação Pária Econômico, uma campanha econômica criada para cortar sistematicamente o fluxo de dólares para o regime iraniano. O próprio Trump chamou isso de a operação econômica mais esmagadora já realizada contra qualquer país. E é um plano muito, muito bom. Claro, ela tem algumas falhas sérias, que vamos analisar em breve, mas, surpreendentemente, não são as falhas reais que a mídia está te contando, porque a grande mídia entendeu tudo isso completamente errado. Eles estão todos obcecados em saber se os Estados Unidos vão sancionar a China e se a China vai cooperar com a pressão americana, algo que eles já disseram que não vão fazer, mas esse é o debate inteiro que está dominando a cobertura das notícias. Para entender por que esse debate está deixando passar o ponto central, você precisa entender um fato: a economia do Irã é altamente dependente da China. A China compra cerca de 90% das exportações restantes de petróleo do Irã. Essa venda de petróleo representa cerca de 30 bilhões de dólares em receita anual para o Irã, o que equivale a aproximadamente 45% de todo o orçamento do governo deles. Sem a China comprando esse petróleo, o governo do Irã literalmente não consegue funcionar. Então, todo mundo presume que a estratégia dos Estados Unidos deve envolver, de alguma forma, forçar a China a parar de comprar petróleo iraniano, o que teria um grande custo para os americanos. E isso, é claro, poderia ter consequências sérias. Mas os Estados Unidos já estão alguns passos à frente. Os Estados Unidos não precisam sancionar a China e não precisam convencer a China a cooperar, porque um bloqueio naval já está cortando as vendas de petróleo do Irã quase automaticamente. Esse é o ponto crucial que todo mundo ignora. O Irã estava exportando 1.570.000 barris de petróleo por dia para a China em fevereiro, quando o conflito começou. E, em agosto, isso caiu para 500 mil barris por dia, uma queda devastadora de 66% em cerca de 6 meses. A Marinha dos Estados Unidos está impedindo fisicamente que os petroleiros iranianos saiam dos portos. Então, a China não pode comprar petróleo que não consegue sair fisicamente do país. Não importa o quanto eles queiram cooperar com o Irã ou se estão dispostos a comprar, o petróleo não consegue sair. Qualquer sanção que esteja sendo discutida está focando na rápida queda das exportações de petróleo. E essa queda é um fator enorme na pressão econômica que o Irã já está sentindo. Veja, esse plano de um dia D econômico é multifacetado e foi elaborado para atingir o Irã de muitas maneiras diferentes. E focar apenas na China é um erro. Sim, eles ainda estão comprando do Irã. E será que os Estados Unidos poderiam, teoricamente, ameaçar a China com sanções sérias por causa desse petróleo?
Sim, eles poderiam fazer isso. Mas será que realmente levariam adiante? Não, quase certamente não. O secretário do Tesouro deixou isso claro quando disse: por que eu iria querer explodir o sistema financeiro global? Se os Estados Unidos sancionarem os principais bancos chineses, isso poderia destruir, ou pelo menos prejudicar significativamente o comércio global, prejudicando empresas americanas e também provocando retaliação chinesa contra a tecnologia e os investimentos americanos. E simplesmente não vale a pena, ninguém quer esse resultado. Então, a verdadeira estratégia não é forçar a China a cooperar de forma alguma. É sobre todos os canais alternativos que o Irã inevitavelmente vai tentar usar quando as vendas do petróleo secarem completamente. Lembre-se, esses 65% só vão precisar crescer. Então, você tem as redes bancárias paralelas de Dubai e as rotas de contrabando turcas através da fronteira entre o Iraque e o Irã, redes financeiras russas que movimentam dinheiro por canais não tradicionais e acordos de escambo venezuelanos, onde os países trocam mercadorias fora dos sistemas financeiros tradicionais. Um dos grupos armados ligados ao Irã, o Hezbollah, é uma das maiores organizações de tráfico de drogas do mundo. E onde você acha que todo esse dinheiro vai parar? Esse é o tipo de dinheiro que a Operação Pares Econômicos está tentando atingir com sanções. E é por isso que isso pode realmente funcionar. O bloqueio corta a principal fonte de receita. As sanções fecham todas as outras portas. E mesmo que o bloqueio não consiga parar todo o petróleo, todo o resto ainda é importante. O resultado dessa operação é claro. É para derrubar o regime. É a única maneira dos Estados Unidos impedirem o terrorismo do regime iraniano. Mas aqui está a boa notícia. Dessa vez, não é os Estados Unidos impondo uma mudança de regime contra a vontade do povo iraniano, o que já os decepcionou muitas vezes antes. Não especificamente no Irã, mas da maioria das vezes em que os Estados Unidos tentaram impor uma mudança de regime, isso não funcionou muito bem. O próprio povo iraniano quer que essa mudança aconteça. Eles não estão sendo pressionados de fora. Eles estão tentando conseguir isso por conta própria. Então, por que eles não conseguiram? Bem, todos nós lembramos como, em janeiro de 2026, iranianos comuns foram às ruas em cidades de todo o país, protestando contra décadas de repressão brutal por parte de um governo que assassinou seus próprios cidadãos, prendeu opositores políticos e governou através do medo e da violência sistemáticos. E quando eles fizeram isso, em massa, a resposta do governo foi absolutamente brutal. As estimativas apontam que cerca de 40 mil pessoas foram mortas em apenas 2 noites. O regime cortou completamente a internet em todo o país por semanas e executou manifestantes sem julgamento. A Guarda Revolucionária Islâmica literalmente caçou pessoas pelas ruas. A realidade é clara e inegável. O povo iraniano não pode derrubar esse regime sozinho, por mais corajosos que sejam e são, e por mais que desejem desesperadamente uma mudança. A Guarda Revolucionária Islâmica é uma das organizações militares e de segurança mais formidáveis do mundo. Ela é ideologicamente comprometida com o regime, fortemente armada e implacavelmente disposta a usar a força contra sua própria população. Os Estados Unidos e Israel já tentaram derrotar a Guarda Revolucionária Islâmica usando força militar massiva durante 6 meses. Eles mataram o líder supremo em questão de minutos, destruíram as instalações nucleares e militares, e mesmo assim, o regime ainda está no poder. Eles se adaptaram, sobreviveram e, na verdade, reforçaram ainda mais o controle. E como isso é possível? Bem, porque a liderança deles é muito forte, mas os mecanismos de repressão também são. E é isso que a pressão econômica faz, algo que a força militar sozinha não consegue. Ela quebra o sistema que mantém o regime no poder. Quando o dinheiro acaba, os soldados não recebem. Quando os soldados não recebem, eles nem sempre ficam tão dispostos a seguir ordens. E quando os soldados param de seguir ordens, todo o aparato de repressão desmorona. São os soldados que estão impedindo os manifestantes, e são os soldados que mantêm a liderança segura. E são eles o alvo do mecanismo dessa estratégia. E é por isso que isso pode funcionar onde a força militar sozinha falhou. Mas isso nos leva a outra pergunta, que é: por que as sanções econômicas já tão extensas não tiveram sucesso no passado? O que há de diferente desta vez? Bem, para entender por que essa operação pode potencialmente ter sucesso onde as sanções anteriores falharam, você precisa entender o que realmente deu errado antes e por que aquelas sanções pioraram as coisas ao invés de melhorar. Os Estados Unidos vêm impondo sanções ao Irã continuamente há décadas. Várias administrações tentaram essa abordagem. O resultado, depois de todo esse tempo, não foi o colapso do regime nem uma mudança política significativa. Em vez disso, os iranianos comuns sofreram terrivelmente, enquanto o regime, na verdade, ficou mais rico e mais consolidado. Como isso aconteceu? Bem, as sanções prejudicaram os civis de maneiras devastadoras. Os preços dos alimentos dispararam, os remédios sumiram das farmácias e os empregos desapareceram. A economia encolheu e as pessoas comuns ficaram cada vez mais pobres, lutando para sobreviver. Mas o próprio regime ficou mais rico. E embora isso pareça contraintuitivo, só é assim porque, quando você entende como as sanções realmente funcionam em sistemas autoritários, tudo faz sentido. As sanções criam mercados negros e redes de contrabando. E quando a Guarda Revolucionária Islâmica assume o controle desses mercados negros, porque está disposta a usar a força e se torna a principal beneficiária do regime de sanções,
Cada restrição imposta pelos Estados Unidos cria novas oportunidades para os militares lucrarem massivamente por meio de contrabando, redes de evasão de sanções, comércio ilegal e esquemas financeiros que empresas normais não conseguem acessar. Então, o efeito líquido foi que as sanções deixaram o povo iraniano com fome e desesperado, Mas tornaram o aparato de repressão mais rico e mais poderoso. essencialmente fortalecendo justamente a entidade que as sanções deveriam pressionar. A operação para-econômica é fundamentalmente diferente, porque está mirando em algo completamente diferente: os incentivos econômicos que mantêm soldados e forças de segurança leais ao regime. É isso que impulsiona toda a estratégia. Embora os soldados do CGRI certamente sejam ideologicamente comprometidos com a Revolução Islâmica e com a sobrevivência do regime, em muitos aspectos, eles são motivados, na prática, por incentivos econômicos. Eles recebem salários muito bons. Eles têm acesso a produtos do mercado negro e bens de consumo que civis comuns não conseguem obter. Eles ganham status e privilégios dentro da sociedade. E suas famílias são sustentadas e dependem da renda militar deles. O incentivo econômico é fundamentalmente o que faz a ideologia realmente funcionar na prática. Se você tira o dinheiro, a ideologia fica significativamente mais fraca. Claro, não estou falando dos radicais fanáticos que estão bem no topo. Mas para a maioria das pessoas no exército, sim, elas estão alinhadas ideologicamente, mas também dependem muito financeiramente do exército, ou seja, não podem abrir mão dos cargos. Estar na guarda revolucionária vale a pena. Garante sua segurança, seu conforto e também a segurança e o conforto da sua família. Você já se perguntou como é que tantos iranianos são contra o regime, mas ainda assim há tantos soldados apoiando? Sim, novamente, para alguns deles é por motivos religiosos, mas para muitos é por questões econômicas. Um regime autoritário sobrevive porque os soldados seguem ordens para manter o controle, reprimir a dissidência e usar a força contra a população. Mas por que eles seguem essas ordens? Alguns fazem isso por medo, com certeza, mas muitos fazem principalmente porque são incentivados economicamente, com salários, benefícios e status. E quando você tira completamente o dinheiro, você remove um grande incentivo que faz todo o sistema funcionar. Soldados com fome não são soldados felizes. Esse é o principal insight da operação Párea Econômica. Ela não tenta apenas criar sofrimento em um sentido abstrato, dificultando a compra de comida. Ela atinge especificamente os mecanismos econômicos que mantêm os soldados leais e fazem o aparato de repressão funcionar diariamente. Quando um soldado não recebe seu pagamento, quando a família dele está com fome, quando ele não pode mais manter o status, os privilégios e o acesso a bens que antes o incentivavam a seguir ordens. A disposição dele de cumprir ordens para o regime começa a vacilar e ele fica com raiva do regime. É por isso que a operação para-econômica tem o dinheiro como seu principal objetivo, não para criar sofrimento e mais punição para o povo iraniano, mas sim para quebrar especificamente a base econômica que mantém o aparato de repressão funcionando e permite que o regime mantenha o controle. Se os soldados mudarem de lado, o povo pode mudar também, e então o regime pode cair. A receita do governo do Irã vem das exportações de petróleo. Antes da guerra, o Irã exportava cerca de 2 milhões de barris de petróleo por dia, o que gera aproximadamente 57 bilhões de dólares por ano, representando cerca de 55% de toda a receita do governo, a base de tudo o que o regime poderia fazer. Mas os Estados Unidos impuseram um bloqueio naval. Em agosto de 2026, essas exportações entraram em colapso catastrófico, caindo para cerca de 300 mil barris por dia. É um colapso de 85% em apenas alguns meses. Sem essa receita do petróleo entrando nos cofres do governo, o regime não consegue pagar seus soldados, não consegue manter o aparato de controle estatal, não consegue funcionar de fato como governo. Agora, como dissemos, aos outros 45%. A economia do Irã já está em uma crise severa, o que significa que o regime já está vulnerável e a moeda entrou em colapso total. O real valia cerca de 1 milhão de reais por dólar há apenas um ano, e agora, em agosto, ele vale 2 milhões por dólar, o que significa que tudo que o Irã precisa importar de outros países ficou 2 vezes mais caro. A inflação dos alimentos está em 87% ao ano, o que significa que os preços dos alimentos literalmente dobram em apenas um ano. E as pessoas estão cortando completamente carne e frutas de suas dietas porque simplesmente não podem mais pagar por elas. E isso vem do próprio povo iraniano. Um cupom de alimentação do governo que deveria ajudar as pessoas a sobreviver vale apenas cerca de 6 dólares por mês. Postos de gasolina em todo o país estão literalmente ficando sem combustível e a eletricidade está sendo racionada e cortada regularmente. A escassez de água é totalmente comum. Os remédios estão sumindo das prateleiras das farmácias porque as empresas farmacêuticas não conseguem obter a moeda estrangeira necessária para importar medicamentos. O desemprego é devastador, com apenas um terço dos iranianos em idade ativa realmente empregado em qualquer função. Na onda anterior de revolta contra o regime, a situação já era crítica. Isso é uma grande parte do que incentiva as pessoas a lutarem. Eles sentiam que não tinham nada a perder.
mas agora está ficando ainda pior. E é horrível que o povo do Irã vá sofrer as consequências disso. Mas lembre-se, isso já é uma enorme crise humanitária provocada pelo regime que está ativamente destruindo a vida das pessoas comuns. E tudo isso está acontecendo antes mesmo da Operação Pária Econômica ser totalmente implementada. Sim, o povo do Irã vai sofrer, mas ele já vem sofrendo. E essa é a chance de as coisas mudarem. Essa operação busca atingir principalmente o regime. O fato de o regime já estar tão vulnerável, de o povo já estar sofrendo tanto e de já existir essa pressão econômica. Com essa intensidade, significa que essa operação pode aumentar ainda mais a pressão que já existe e, essencialmente, dizer ao regime: nós não vamos deixar o regime se recuperar desse colapso econômico. Nós vamos garantir sistematicamente que a deterioração econômica continue até que o regime caia. Então, quais são as sanções de fato? A maioria das redes de notícias não vai explicar adequadamente como os mecanismos de fiscalização realmente funcionam. E sim, muita coisa está sendo mantida em sigilo. Mas além disso, eles nem sequer explicaram para você sobre o bloqueio naval conduzido pela Marinha dos Estados Unidos. Então, como você poderia confiar neles desde o início? A Marinha dos Estados Unidos está, como sabemos, fisicamente e ativamente impedindo que o petróleo iraniano saia do país, conduzindo operações contínuas dia após dia para interceptar e apreender navios-tanque iranianos. Navios de guerra americanos estão patrulhando ativamente o Estreito de Hormuz e as águas ao redor do Irã. E quando navios-tanque iranianos tentam sair das águas iranianas, os navios os interceptam, os abordam, apreendem a carga e fazem os navios retornarem antes que possam chegar às águas internacionais. Esse é o principal motivo das sérias dificuldades econômicas que o Irã já enfrenta. E, claro, o bloqueio é o que mais pesa sobre a principal fonte de receita. Mas a Operação Isolamento Econômico inclui muito mais do que apenas o bloqueio. Ela inclui sanções específicas e direcionadas que serão aplicadas em etapas e em setores econômicos críticos, dos quais o Irã depende. O Departamento do Tesouro designou oficialmente 5 setores críticos, nos quais os Estados Unidos agora podem sancionar qualquer pessoa ou empresa estrangeira que atue neles, independentemente de onde estejam localizados no mundo. O primeiro setor é o de ativos digitais e criptomoedas, que o Irã tem usado para driblar sanções e movimentar dinheiro fora do sistema bancário tradicional que os Estados Unidos conseguem monitorar. O segundo setor é o de tecnologia, incluindo tecnologia de uso duplo, que pode apoiar programas de armas nas capacidades militares do Irã. O terceiro setor é o ouro, que é a principal proteção do regime contra o colapso total da moeda, e como regimes autoritários preservam riqueza quando sua moeda se torna praticamente sem valor. O quarto setor é o de aviação, usado para transportar armas e pessoal militar para grupos proxy em toda a região. E o quinto setor é o de transporte marítimo, incluindo a frota fantasma do Irã, que existe especificamente para transportar petróleo por canais não oficiais quando o transporte comercial normal não está disponível. Cada um desses setores representa uma forma diferente de o dinheiro entrar no Irã ou de o regime preservar seu poder, e sanções em cada um deles cortam uma via diferente. Para provar que isso é real de verdade e não apenas retórica, o Tesouro imediatamente sancionou quase 60 entidades, indivíduos e embarcações em redes de aquisição nuclear, operações cibernéticas, infraestrutura e cadeias de suprimento de transporte de petróleo. De forma crucial, essas designações têm como alvo cadeias de suprimento específicas através de Hong Kong, China, Emirados Árabes Unidos e Singapura. Isso mostra que a estratégia não é realmente vaga, nem está apenas ameaçando Dubai de forma geral. Ela está nomeando bancos específicos, empresas específicas, rotas comerciais específicas que os Estados Unidos sabem que estão sendo usadas para movimentar dinheiro e mercadorias. A mensagem é: nós sabemos exatamente como seu sistema funciona. Nós sabemos quais empresas específicas, em quais países específicos, estão facilitando seu comércio e estamos mirando nelas especificamente. O que torna isso diferente de qualquer outra campanha de sanções é que ela opera em etapas, em vez de simplesmente colocar todo mundo na lista negra de uma vez. Por exemplo, digamos que você saiba que alguém em Dubai está ajudando o Irã a exportar ouro. Então, se você disser que vai simplesmente sancionar Dubai, isso é vago, enorme e complicado, e você acabou de colocar o país inteiro na lista negra. Mas se você for atrás desse país específico e deixar claro que essas pessoas foram identificadas, fica muito mais fácil de direcionar as sanções. Por exemplo, olhe para a primeira fase. A primeira fase dessa operação já foi concluída. Ela identifica as fontes de sustentação e sanciona as entidades iniciais que operam com o Irã. A segunda fase, que é agora, dá aos países prazos definidos para interromper o comércio com o Irã, usando diplomacia discreta com prazos específicos. Eles estão expondo esses atores e dizendo: é melhor vocês pararem logo ou algo vai acontecer, o que leva à terceira fase. A terceira fase designa os atores não conformes para a exclusão do sistema financeiro dos Estados Unidos. Eles vão perder acesso a dólares, bancos e mercados. Se vocês não pararem de operar com o Irã dentro do prazo estabelecido, agora que já identificamos vocês, vão perder o acesso à economia dos Estados Unidos.
E então, claro, a quarta fase avança para sanções secundárias, onde outros países que negociam com os atores designados também enfrentam sanções, criando um efeito cascata. Então, não só você vai mirar naquela empresa específica em Dubai, mas qualquer outra empresa que já tenha trabalhado com essa empresa em Dubai, agora também não poderá mais acessar dólares americanos, entre outras coisas. Esse é um argumento convincente. A maioria das sanções anteriores simplesmente colocava todos na lista negra de uma vez, o que criava mercados negros e sistemas alternativos. Essa abordagem dá escolhas aos países e consequências reais. Ela fecha portas de forma sistemática até não sobrar nenhum caminho para o dinheiro chegar ao regime. O regime do Irã já está se fragmentando internamente. Mohammad Ghalibaf, o presidente do parlamento e principal negociador, admitiu: não importa o quanto de poder militar tenhamos, se o povo estiver passando fome e não houver circulação financeira e crescimento econômico, nós não vamos resistir. E isso é uma citação. O presidente sugeriu que o Irã deveria simplesmente acabar com a guerra hoje, enquanto ainda está em uma posição de força e dignidade, ou seja, fazer um acordo antes de perder todo o poder de barganha. Até o presidente do Banco Central admitiu: não estamos exportando petróleo, os americanos congelaram nossas reservas de câmbio. Essas autoridades do regime estão dizendo que o caminho atual é insustentável. E isso está provando a teoria central da estratégia. Se você quebra um regime explorando pressões internas e dá aos moderados os argumentos de que precisam para vencer os radicais, que querem continuar lutando indefinidamente, é assim que os regimes realmente mudam historicamente, por meio de fraturas internas, não por pressão externa. Antes da Operação Pare Econômico, o governo Trump tentou a diplomacia. Todas nós ouvimos falar sobre as negociações em andamento para um cessar-fogo de 60 dias, com possibilidades de alívio de sanções. E o Irã passou todo esse tempo de negociações, na verdade, se preparando para um conflito mais amplo, fortalecendo seu controle, aumentando a produção de mísseis e coordenando ataques por procuração. Quando terminou, o Ministério das Relações Exteriores do Irã descartou isso, dizendo que já tinha perdido totalmente a relevância. O Irã nunca esteve interessado em um acordo. Eles só estão ganhando tempo para se preparar para a próxima escalada. A diplomacia não pode funcionar com um regime que usa negociações de paz como disfarce para se preparar para a guerra. A embaixadora dos Estados Unidos, Huckabee, disse a fontes de notícias que o presidente Trump não está blefando, e ela faz referência a operações militares reais que provaram a disposição dos Estados Unidos de usar força em grande escala, porque são as sanções econômicas e as sanções militares combinadas que funcionam. Lembra da Operação Martelo da Meia-Noite em junho? Ela destruiu 3 instalações nucleares iranianas em uma única noite. Os Estados Unidos não têm medo de operações militares. Fúria épica, em fevereiro, foi um bombardeio de 40 dias, que matou o líder supremo Khamenei nos primeiros minutos. E agora, com a Operação Pare Econômico, Trump está dizendo: já mostramos força militar, já demos a vocês a chance de negociar. Vocês recusaram, agora vamos simplesmente estrangular sua economia de forma sistemática. E se não mudarem de rumo, vamos usar a força novamente. Ataques militares neste ponto são simbólicos. Regimes podem se reconstruir, se adaptar e se recuperar. Após 6 meses dos bombardeios mais intensos em décadas, o regime do Irã ainda está no poder, mas o colapso econômico é uma ameaça existencial, porque você não pode reconstruir uma economia que não existe. Você não pode manter forças militares quando não pode pagá-las. E você não pode manter o controle quando o dinheiro acaba e as pessoas estão morrendo de sede. O regime precisa escolher: eles vão negociar seriamente ou assistir ao seu governo desmoronar por dentro. E o povo iraniano já está desesperado e pronto para uma oportunidade. Se os Estados Unidos cortarem o dinheiro do regime sem rotas de fuga, as opções deles desaparecem e o povo tem a chance que precisa. Os próximos meses vão ser o verdadeiro teste. Será que o governo Trump realmente vai passar para a terceira fase e sancionar contrabandistas turcos, bancos de Dubai e instituições russas que não cumprirem quando os prazos expirarem? Ou será que eles vão recuar da terceira fase quando a pressão política ou econômica aumentar? Isso vai determinar se essa operação vai ter sucesso ou se vai ser só mais uma rodada de ameaças de sanções que o Irã já aprendeu a suportar. Porque é isso que geralmente acontece com sanções. Elas parecem severas, parecem extremas, mas a aplicação delas é muito, muito complicada. O Tesouro já mostrou que está levando a sério com 60 inclusões imediatas na lista de sanções. Mas isso só funciona se os Estados Unidos se comprometerem a aplicar as sanções em todas as 4 etapas. Trump pediu que todos os aliados dos Estados Unidos se juntassem a essa força, criando uma ação global coordenada. E lembre-se, agora isso não é mais apenas sobre as capacidades nucleares do Irã. O Irã controlando o Estreito de Hormuz está afetando o transporte marítimo global em todos os lugares, e as economias do mundo inteiro estão sendo impactadas por isso. A opção da coalizão fará com que as sanções funcionem e tornará a ameaça mais crível de maneiras que uma ação unilateral não pode alcançar. E essa é a esperança. Se essa operação funcionar, o povo iraniano finalmente poderá determinar seu próprio futuro. E se não funcionar, se os Estados Unidos fizerem ameaças, mas não as cumprirem de fato, o regime sobrevive mais uma vez e a repressão ao povo iraniano e ao mundo continua. A única pergunta que importa agora é: será que os Estados Unidos realmente terão vontade de levar isso adiante?
A resposta determina se o povo iraniano finalmente terá sua liberdade ou continuará preso sob um regime disposto a matar dezenas de milhares para se manter no poder. Eu sou Ira Irakai e vejo vocês na próxima.